Vamos que vamos para mais um Pode Constelar. E hoje esse podcast tá cheio de conteúdo. Gente, hoje nós temos uma convidada especial, com muito carinho, que nós recebemos aqui, a Sidneia Ribeiro. É um prazer, Bem-vinda! viu? Ai, gratidão, meninas, pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês, contribuir com o público de vocês. Que delícia, que gostoso, que energia deliciosa. A gente já chega, já dá para perceber, né? Que tudo é feito com Ai, tanto que amor. As pessoas falam, né? Todo mundo que vem aqui. Conta os babados Ah, fortes. segredo, sempre segredo. tenho. Ai, eu nunca contei isso pra ninguém, não, mas contei pra Aqui você. não dá para repetir, né? Então fica à vontade, viu? Então, os segredos já vão ser liberados agora. libera É uma terapia, né? É, mas vai falar com terapeutas, é isso, né? Não tem jeito, elas sabem conduzir, elas sabem ir trazendo as coisas à tona, e o que é mais gostoso, com muita facilidade, com muita leveza, com muita glória, né? É E verdade. sempre para o bem maior de todos. Exatamente. Quando vê, você já contou algo. Nossa, eu nunca contei isso. É. Então eu quero, nós queremos, né, já ouvir a sua história, saber conta um pouco de você. O que aconteceu, né, na sua vida? O que te fez chegar, né, nesse processo tão lindo que você vive hoje, né, essa biomedicina, terapia. Então, assim, são tantas coisas bonitas que você está fazendo. E o que te trouxe para esse caminho? Gente, é muito mágico, né? Eu falo que assim, é Deus que realmente ele vai guiando a gente por um propósito. E uma palavra que eu sempre digo, confia. Confia, porque às vezes você está no meio do caminho e você não entende por que você está passando por aquela dor, por aquela questão. E aí depois lá na frente é que você vai conseguir identificar, né? Eu sou moradora daqui da região desde quando nasci. Né? Então, daqui a pouquinho faço 50 anos de Barueri e Alphaville, né? A Eita. Alphaville acabou de fazer 50 anos, nasceu alguns meses antes de eu chegar, Nossa. né? Então, faço 50 anos em janeiro. E desde quando eu entendo o que é estar me socializando com as pessoas, eu sempre tive a preocupação do cuidado. De cuidar da plantinha, de cuidar do animal, de cuidar do amigo, de cuidar das pessoas que estavam próximas. A minha avó, ela morava comigo e ela ficou doente, eu tinha 7 anos de idade. E eu fui a cuidadora da minha avó com 7 anos de idade, de trocar fralda, de colocar na cadeira de roda, de tirar, de dar banho, de dormir no quarto com ela para vigiar o sono dela. Então, assim, isso veio comigo de uma forma sempre, desde sempre, né? Aham. Então eu fui aprendendo essa questão. Sou filha de nordestinos, de um pai baiano extremamente rígido, com muitas regras, não podia isso, não podia aquilo. E eu sempre fui a pessoa da liberdade, de gostar de trazer muita gente para perto, de buscar muitas pessoas. Então eu sempre fui muito podada dentro dessas questões. Eu não podia passear porque nós tínhamos que estar em casa cuidando da avó. Então, meu passeio era escola. Então, eu amava ir para a escola. E como várias questões que iam acontecendo no contexto familiar, que o outro era valorizado, os primos tinham maior valor e nós Sim. não. Então, a forma que eu encontrei de me sobressair foi usando a inteligência. Então, foi estimulando os estudos. Então, eu sempre fui estudiosa, sempre fui aluna nota 10, sempre fui muito criteriosa nessas questões de aprendizado, e isso me facilitou a vida. Porque eu aproximava pessoas de mim, tudo bem que algumas eram com interesse, hoje a gente sabe, né? Para passar a cola da Compreende. prova, para fazer o trabalho mais rápido. Mas isso nunca foi peso para mim, porque quando as pessoas me procuravam para essa ajuda, significava que eu estava um passo à frente. Sim. Então, isso Você se me sentia bem. ajudava, me contribuía bastante, né? Terminei o primeiro, segundo grau, né? Que era na época o colegial. Olha, a Sim. gente entregando a idade, é isso, né? Mas E é aí, né, maravilhosa, sempre gente. estudei em Linda. escola pública e fui direto para a faculdade,
que aí eu conheci a psicologia e eu falei, é isso que eu quero, né? E aí hoje a gente sabe que normalmente quem busca a psicologia é porque quer primeiro cuidar das suas demandas. E Sim. pensa quanta demanda tinha, né? Então, fiz a formação da psicologia, acabei não atuando, né, com a psicologia, porque no meio do percurso meu pai faleceu, eu precisava suprir a necessidade da casa, então eu trabalhava durante o dia para pagar as despesas da casa, à noite eu ia para a faculdade e eu vendia semijoia, lingerie, pão de mel, fazia os Uma trabalhos empreendedora. dos amigos da escola Hum. para pagar a mensalidade da faculdade, Uau. porque ela era particular. Detalhe, eu morava aqui em Barueri, não tinha carro e a faculdade era na São Judas, na Moca. Então eu Nossa. saía de casa todos os dias, 5:30 da manhã, para trabalhar e chegava 1 hora da manhã em casa da faculdade. 5 anos fazendo esse processo. E no meio do caminho eu fiquei desempregada, faltava 2 anos para encerrar a faculdade e eu não conseguia recolocação no mercado rápido. E eu comecei a vender cestas de café da manhã, que ninguém conhecia aqui na região. A primeira empresa que hoje ainda é da mesma dona, que é uma querida, que é a Cesta Nobre, que fica em São Paulo. A minha irmã ganhou uma cesta de café da manhã de presente e eu achei lindo aquilo. No ano seguinte eu fiquei desempregada, eu falei, vou vender cesta de café da manhã. Eu não tinha dinheiro para fazer o investimento, eu não tinha telefone para vender, tá? As cestas e eu não tinha carro para entregar. Eu falei, Senhor, como que eu vou fazer? Mas eu vou fazer. Aí eu comprei uma quantidade de produtos para vender 20 cestas, porque era Dia das Mães. Nós tínhamos um jornal aqui em Alphaville que era Alphaville, Alpha News, alguma coisa assim, o jornal, não nem lembro mais, era impresso. Eu aluguei um telefone, porque naquela época o telefone era muito caro. Nossa. Então eu aluguei uma linha de telefone e coloquei um anúncio: cestas de café da manhã para o Dia das Mães. Meninas, entrou tanto pedido que eu precisei tirar o telefone do gancho, porque não dava para atender a demanda. Gente. 30 dias depois, nós tínhamos Dia dos Namorados. Eu falei, vou repetir Nossa. isso. E eu repeti, e eu já dobrei meu faturamento e constituí, assim, a Alphaville Cestas, que perdurou por 10 anos. Nossa. As minhas cestas foram exportadas para a Europa. Eu atendia todas as empresas daqui da região de Alphaville, inclusive as cestas de Natal e de Páscoa da Copenhague e da Balduco, eu que preparava. Nossa. Olha a dimensão que isso Aham. aconteceu. Começou pequenininho, né? Pequenininha, Foi. ó, confesso para vocês, quem é cliente meu antigo que ainda me acompanha, as primeiras cestas eu entregava em uma sacola de plástico. Eu pegava ônibus, trem, 5 horas da manhã e às 7 eu estava na porta da casa da pessoa fazendo a entrega da cesta. Até eu ter o dinheiro para comprar o primeiro carro. Então, assim, a história da Sidneia começou assim. E eu sempre estudando, sempre buscando mais conhecimento, querendo entender pessoas. E aí, nesse percurso da Alphaville Cestas, foi quando teve aquele explosão de cestas. Eu tinha empresa, 18 funcionários, e a minha vizinha, que não tinha nada disso, ela era minha concorrente. E ela vendia mais barato do que eu. Então, começou a ficar um mercado muito desafiante. Sim. Foi quando meu primeiro filho nasceu, então nós tínhamos muitas questões assim de assalto, era bem complicado. Nossa. Então eu decidi encerrar as atividades da Alphaville Cestas e fui chamada por uma clínica de estética para eu ser consultora. E lá que eu fui entender o que era estética, que até então eu entendia de cesta de café da manhã e não sabia o que existia celulite. Porque eu já estava na área da saúde, então eu fui compreender e aí veio um despertar aonde veio a consciência que as pessoas, elas não são só essa matéria.
ou só cabeça, ou só celulite, ou só gordura localizada. É um todo. Sim. E eu comecei a observar que algumas pessoas, elas tinham resultado com determinado tratamento e outras não conseguiam obter aquele resultado, mesmo sendo o melhor tratamento que existia de top no mercado. E eu fui compreender por que que tudo aquilo acontecia. E aí foi que veio a consciência que primeiro é dentro, para depois ser fora, Depois você fala. né? Então aí eu fui estudar as terapias que hoje chama-se terapias integrativas. Hoje eu sou pós-graduada em terapias integrativas, né? Mas na época eram terapias alternativas, holísticas, né? Que a psicologia não absorveu ainda, então eu tive que optar ou como psicóloga ou atuar como terapeuta. Então foi essa linha que eu segui. E aí veio toda essa história, porque aí eu comecei a estudar física quântica, fiz formação em ortomolecular, fiz as formações na parte da estética, e aí faltava ainda um pouco mais, né, nessa história. E eu conheci a iridologia. Ai, é bom. Ai, É, da Iris. da íris, a análise da íris. E quando eu identifiquei que através da íris era possível fazer essa leitura de alma de verdade, entender aonde começa a doença, onde começa aquele gatilho, aquela questão, Sim. aí eu fui me aprofundando, fiz 3 formações de iridologia e me tornei especialista nessa legal. questão. E aí vai aparecendo os desafios, né? Uhum. Porque eu identificava em algumas pessoas alterações que estavam iniciando. Mas como que eu justificava para um médico? E às vezes eu pedia uma avaliação médica para ter certeza daquilo que nós estávamos vendo na questão da íris. E o médico não aceitava. Então, aí teve uma paciente que chegou e falou: Olha, o doutor falou assim que você é uma mãe de Ná, que você está fazendo adivinhação. E eu tinha certeza do que eu estava dizendo, só que eu estava Nossa. falando de um processo de câncer, tá? E Nossa. aí eu falei: Como é que eu falo com esse médico para ele entender que faz sentido isso? Aí eu fui estudar biomedicina. E aí veio o outro olhar, porque hoje eu tenho muitos médicos que são meus parceiros. Eu tenho vários médicos que, antes de fechar um diagnóstico, encaminham o paciente dele para mim, para eu também avaliar, para identificar a origem daquela questão. E hoje a gente trabalha junto. Legal. Claro que o processo de pandemia que nós passamos, ele foi um saldo bem negativo em vários fatores, mas dentro da telemedicina e dentro da medicina integrativa, ele trouxe esse salto quântico para nós, porque muitos profissionais da saúde entenderam que não é só isso, é isso, mas todo um outro complexo. Sim. Então, isso fez com que as terapias integrativas elas passassem realmente a serem vistas com um outro olhar, né? Então, hoje, por isso que eu tenho muitos médicos que são nossos parceiros e hoje a medicina integrativa, ela vem trabalhando toda essa amplitude da frequência celular, né? Então, essa é realmente a medicina do futuro. Então foi um pouquinho desse percurso. Eu falei só Sim. as coisas boas, tá, gente? Não vamos falar das dores, porque teve muitas dores no caminho. E eu Imagina. imagino que você deve ter sofrido muito preconceito de médicos, né? Principalmente. Antes do processo da pandemia, eu estava fazendo o acolhimento para uma equipe de médicos e profissionais da área da saúde em um hospital aqui da região,
de forma voluntária. Amo o trabalho voluntário, então assim, eu Também. faço essas ações em vários vertentes, em vários lugares, tá? Porque a gente aprende muito, Sim, cresce muito, é uma Sim. troca muito grande, curiosa. né? E também acaba sendo a nossa essência verdadeira, sim. né? Então, assim, a questão financeira, ela vem como um resultado de todo esse trabalho que você faz quando não é focado somente no dinheiro, Exato. e sim na verdade do Sim. acolhimento, né? Eu Uhum. acho que isso é muito importante a gente entender. E quando eu estava nesse hospital, eu tive médicos que falou, o que é isso que você está fazendo? Nossa, Nossa. virou palhaçada esse hospital agora, colocar um xamã aqui para Xamã. fazer esse tipo de atendimento. Isso não existe. Falei, tudo bem, cada um com a sua consciência. Só que aí depois teve algumas questões que foram trabalhadas com alguns profissionais, alguns médicos, que eles estavam há anos tentando a solução e em apenas uma consulta eu trouxe a clareza da questão, Sim. tá? E aí um foi passando para o outro. E um foi passando para o outro, né? Então, a medicina, ela principalmente a tradicional, né, as formações antigas, aqueles médicos que são os pioneiros, ela foi determinada de uma forma onde aquilo que o médico fala virou lei, Sim. né? Sim. Só que hoje é sabido que não é isso mais. Então, se você não trouxer a integração Exato. de vários olhares para aquela mesma situação. Então, é o olhar aquela situação por várias vertentes do prisma, você não vai conseguir ajudar ou contribuir na melhora daquela pessoa, Sim. né? E quando eles começaram a ver essas mudanças com apenas uma ou duas ações que eu fazia no hospital, foi trazendo essa clareza e aí acaba desmistificando. Claro que hoje nós ainda temos profissionais que não concordam, que não aceitam. Como eu tenho pacientes, olha que interessante. Eu tenho pacientes que vão no consultório porque o amigo teve resultado, porque a esposa teve resultado, mas muitos chegam lá e dizem para mim: olha, eu vim porque a minha mulher está mandando, mas que eu não acredito em nada do que você está dizendo. Uhum. Eu falo, tudo bem, não tem problema, não é para você acreditar, é para você vivenciar. Uau. E quando a pessoa muda questões que ela vem há mais de 10 anos sofrendo e em duas sessões é solucionado a questão, aí ela fala, nossa, que milagre é esse que você está fazendo? E não é milagre, é É ciência, ciência, né? é frequência, Sim. né? Que nós trabalhamos. Você trabalha com a constelação. Você sabe que é tudo frequência. E é exatamente isso que as terapias integrativas, hoje elas vêm proporcionando, né? Sim. Essa integração e você mudar a base de qualquer situação. Eu tenho uma paciente que ela vinha por 4, 5 anos fazendo uso de ansiolítico e antidepressivo. Em 4 semanas de tratamento, ela retornou no psiquiatra e ela me mandou o texto dele. Eu não sei o que você está fazendo, mas continua que está dando certo. Eu vou reduzir a medicação, É Que bom, maravilhoso, né? 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 Então, assim, tem presente maior na E nossa esse é o vida? maior presente, né? É. A gente vê o resultado dos A clientes. gente saber que está dando resultado, que está melhorando, porque quando você melhora a vida desta pessoa, você está melhorando a vida da sociedade onde ela está Sim. inserida, É. a família, a comunidade, e Sim. isso vai reverberando, né, uma Cada vez questão mais. atrás da outra, né? Eu imagino assim, ó, infelizmente o ser humano, a evolução, ela é muito demorada. Então, assim, você vê lá atrás, né, como que a medicina, ela foi, né, vindo só assim, quadrado, então tinha que ser assim, e hoje ainda tem esse preconceito de ver médicos, de falar sobre essas terapias, por exemplo, igual você falou, você se formou em psicologia, mas você não pode aplicar outras técnicas, porque dentro da psicologia Não aceita. O e conselho não aceita. não O aceito. que é um absurdo, né? É isso. Eu comecei a atender psicólogas que me traziam assim, ó, atende uma cliente. Foi onde que eu comecei a crescer. Os psicólogos me traziam
pessoas para fazer a constelação. Uhum. Aí vinha, né, aqueles clientes fazer a constelação, o resultado era mais rápido. Então tinha psicólogas que falavam comigo assim: "Nossa, Meire, eu quero tanto fazer essa formação, mas eu não posso aplicar, É, porque eu tenho medo de, né, de tirar Conselho. o o conselho e conselho. tirar o título ali E eles dela". retiram Tiro. mesmo, né? Porque Sim. não aceita. Agora, olha como é interessante a evolução, e é só questão de amadurecimento de cada Sim. conselho, porque hoje a biomedicina, ela tem a especialização em terapias integrativas, Pois Olha é. que legal. E né? também a constelação, né, a terapia sistêmica, hoje está na advocacia e os Uhum. médicos Sim. já estão tendo um formulário perguntando como que era o seu relacionamento com sua mãe, como que era o relacionamento com seu Sim. É pai. isso, Então Que é você o vê que é o sistêmico, que é né? o sistêmico. Ao sistêmico. mesmo, e o problema maior a gente sabe que é questão de não quererem abrir. Porque É, imagina, eles não querem, são aqueles que pensam realmente só no né? dinheiro. Tem o medo ali de perder, de Sim. isso vai tomar É, meu e é muito trabalho. novo também, né? Então, eu acho que é muito novo que eu digo dessa consciência desse movimento, né? Sim, Então, tudo que é novo também, às vezes, acaba assusta. assustando. E é mais cômodo você proibir do que você aprofundar o estudo para Sim. É, que compreender seria o mais que fácil, né? que Vou, seria o tá, eu tenho ideal. dúvida, é o que a gente faz. Eu tenho dúvida sobre isso, eu vou estudar, vou ver o que é, vou passar por uma sessão, vou ver, não, esse aqui realmente tá me mostrando, Funciona. funciona. Ou então isso aqui, ah, não, isso aqui é só adivinhação, é Sim, como a pessoa chega simplesmente julgando. é. Não tem como. Se as pessoas abrirem a mente para estudar o que é, nossa, tudo se torna mais fácil, né? Exatamente. Olha como é interessante, porque quando eu fazia os estudos de psicologia, eu fui repreendida em algumas vezes porque eu Nossa. falava de florais de Bach na Nossa. sala de aula. E hoje tem algumas universidades que o floral de Bach faz parte da grade da psicologia, Sim, Olha isso. né? Então, graças a Deus que está Sim. evoluindo. Então, eu acredito que em pouco tempo essa mudança vai realmente acontecer. acontecer, né? E hoje nós temos tecnologias que comprovam, né, Isso. cientificamente tudo isso que nós estamos trabalhando, né? Então, antes de qualquer questão, eu sou cientista. Então, a biomedicina, para mim, ela dá um respaldo muito grande, né, dentro da biofísica. Eu trabalho o tempo inteiro com biofísica, então eu trabalho com a biorressonância, eu trabalho com biomodulador, eu trabalho com HIFE, que são eletrodos para a gente fazer a retirada de metais pesados e de parasitas no Uau. organismo. E hoje nós sabemos que depressão, ansiedade, se você não retirar a parasita, você fica rodando em ciclo, né? E hoje a medicação alopática, aquela que atinge a maior cepa, ela atinge no máximo 20 tipos de parasita. Nós temos mais de 400 no nosso organismo. Nossa. Então, são as frequências, a biofísica, que faz com que a gente tenha a possibilidade realmente de retirar esses parasitas e melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Então, crianças que têm uma alimentação completamente contaminada com tantos Sim. produtos alterados, com o Raif eu consigo fazer a retirada desses parasitas e de metal pesado, Uau. melhorar as crianças. A Eu tenho vida da muitas criança. crianças que chegam no consultório com pré-diagnóstico de autismo, de TDAH. Eu tô até fazendo uma pós-graduação agora para autismo, pela quantidade de crianças que está chegando. E quando nós vamos verificar, o diagnóstico está errado. A Sim. criança está lotada de parasita. Olha aí. Tá? Então, quando você vai fazendo esse ajuste, então não é excluir uma medicina ou outra, é você incluir, é você integrar, Exato, é ver o todo, né? é você ver o todo, né? Então, graças a Deus que a gente tem uma tecnologia hoje muito avançada dentro da medicina, né? Com tantos exames, ressonância, tomografia e várias outras técnicas que conseguem ajudar a diagnosticar de uma maneira mais rápida aquela situação.
Mas a gente tem outros fatores externos que hoje sabemos que a epigenética, ela comanda muito mais do que a própria genética, né? Que são os fatores Sim. externos. E isso a gente tem como controlar com as técnicas integrativas, né? Então, hoje a minha bandeira, ela é essa, vamos integrar. E Sim. quanto mais você puder trabalhar com uma equipe multidisciplinar, maior e mais rápido a gente chega no nosso propósito final, que é trazer a qualidade de vida, Sim, né? perfeito. Se as pessoas elas evoluíssem, né, com mais rápido, né, e aceitasse com mais facilidade, igual a Patrícia falou, de conhecer, de não julgar, mas fica naquele negativo, né? É. Por que que eu vou acreditar naquilo? E aí vai aonde que é o mais fácil, aonde que é o medicamento, né? Aquilo que o médico fala, que você falou, que é a autoridade, né? Exatamente. Principalmente nas pessoas mais velhas, né? Não, tem que ir no médico. E Uhum. aonde que o imposto é maior? Na medicação. O que que cresce mais hoje em dia? Farmácia. O que que cresce mais hoje? Medicamento. Todo dia tem um medicamento. Eu trabalhei 16 anos na área de medicação, que todo dia tinha um monte de medicamento de nomes novos ali para a gente poder estudar e conhecer aquela medicação para poder indicar, né? Para Uhum. indicar não, para poder vender, né? Que eu só Uhum. vendia ali. Uhum. Então tem muita coisa no mercado. É o Uhum. ético, é o similar, é o genérico, né? E Exatamente. tudo é para a mesma coisa, mas também tem uma bula desse tamanho que fala lá das Todas as contraindicações. Contraindicações que Aham. ninguém diz, né? Eu tenho um paciente que hoje ele está com 52 anos, ele faz uso de 42 remédios diferentes. Eu Olha falei, você isso. percebeu que isso não está sendo funcional? Porque aí você está com uma situação Uhum. que você toma para resolver aquilo que o remédio causou, que o outro causou. Sim, Mas onde começou tudo? Essa que é a minha proposta. sim. Onde iniciou esse gatilho inicial? Foi uma questão emocional? Foi um trauma? Foi uma memória celular? O que que foi? Você, com a questão da constelação, você sabe que até a nossa sétima geração, ela influencia no nosso Sim, comportamento e no nosso reflexo celular Sim. até hoje, tá? são as memórias celulares, né? Exatamente. E hoje nós temos isso comprovado cientificamente, porque através do processo da mitose e da meiose, quando existe a multiplicação celular, essa memória celular ela vem junto. O gatilho. A pessoa que está vivenciando hoje essa questão, ela não decodifica aquela dor porque não pertenceu a ela. Mas a emoção, a frequência daquela dor, ela está Ela está sentindo, Exatamente. tá? E aí vai fazendo aquela somatória de questões. E aí o remédio, eu sei que a indústria farmacêutica fica brava comigo, mas o remédio ele remedia. Aham. Ele não cura, Ele ele não não cura, né? trata, Tem gente ele vai que fala Ele remediando. só toma vai 10 anos adormecendo, a né? mesma medicação. Aí você fala assim, gente, remédio é, Exatamente. medicamento, medicar. É Exatamente. 6 meses ali para você equilibrar. Não equilibrou, por que continuar? Sim, Ah, não, vou trocar. Agora é outro. Aí troca. É que meu exatamente. organismo já acostumou, lógico E que que, já acostumou. lógico, porque você vai dando aquela mesma informação celular o tempo inteiro, você entendeu? É óbvio que ele vai acostumar. Aí Aham. tem E que ser aí, outro. exatamente. E aí, normalmente, acaba sendo o mesmo mecanismo de ação, só mudando o Só princípio muda. ativo. É, Exatamente. Então, a pessoa continua dentro daquele mesmo É um ciclo, ciclo. Uhum. né? Então, a ideia hoje, a gente preconiza, vamos chegar aos 100, 110 anos? É possível, mas como você quer chegar a esses 110 anos? Em uma cadeira de roda, sentindo dores e tomando 40 tipos de remédios diferentes? sim. Ou você quer chegar aos 110 anos em Saudável, atividade né? consciente? Tá? O meu avô, ele faleceu com 107 anos, Olha. tá? O problema dele, ele era tão peralta que esqueceram uma escada perto da casa, ele subiu na escada para ver o telhado. Ah, Aí ele caiu e quebrou o fêmur. Hum. E aí, claro que a cicatrização da cirurgia
era mais complicada Uhum. e a calcificação, e foi isso a causa da morte dele. Com 107 Com anos. 107 anos, mas ele não tinha Uau. alteração física nenhuma, consciente, conversava com todo mundo. Você entendeu? Então, isso é qualidade de vida. Isso é saudável. Isso é saudável, né? Não você está hoje, como esse paciente, 52 anos, você considera que ele é uma pessoa jovem, se nós estamos pensando em uma perspectiva de vida de 110 anos, tomando 42 tipos de remédio Uau. diferente. Não. Não tem como. É quase um para cada ano, né? Se ele É, bota mais 10 ali. você entendeu? Então, Tipo, é isso que é importante a não tem gente como. trazer dentro dessa consciência da questão da frequência celular, da importância que hoje a física quântica traz para nós com tanta clareza, né? E Sim. também aquelas coisinhas do coração que nós estávamos até comentando antes, e hoje as pessoas elas estão se perdendo no mimimi. Gente, faça isso com vocês, por favor, por favor. Se Sim. amem mais. Sim. Para de perder tempo e energia com Com mimimi, com besteira, historinha né? com o outro. Ai, porque fulano disse. Magoou meu Ai, coração. porque eu tô magoada. Ai, porque eu tô sentida com isso. Porque Ai, ele fez. gente. E aquilo, ele fez pra mim, não, ele fez, você permitiu. É, Exatamente. sabe? Tudo é o outro. Gente, vamos brincar de amarelinha, não é? Vamos brincar de taco, vamos correr, vamos tomar banho de chuva, Né? vamos colocar uma roupa E- colorida, Ousadia, né? né? Vamos deixar de tanto mimimi, de tanta Se coisinha preocupar com o com outro, o o que que pensa. outro, não é? Você entendeu? Esses grupos que nós temos de WhatsApp, teve um grupo que me colocaram e eu saí. Ah, E aí depois nossa. a pessoa me colocou de volta e falou: ai, doutora, você saiu errado. E eu fiquei pensando, Senhor, não saí Não saí errado. errado. Porque eu fui olhar, gente, tinha 1.878 mensagens no grupo. Eu falei, nossa, que coisa interessante, deve ser isso. Elas estavam brigando, eram moradoras de um condomínio aqui da região, brigando porque uma tinha colocado um macacão para vender e duas tinham dito que tinha interesse naquele macacão. Aí uma delas correu e comprou primeiro. Tudo bem. Eu posso, com isso, gerar 1.800 mensagens, uma brigando com a outra por Sim. causa disso. Eu saí do É o grupo. tipo de grupo que eu não ia ver. Ó, também. tem um grupo lá Ah. onde eu moro, né? No grupo tava lá o povo tudo brigando. Aí eu coloquei meu post, né? Fala de terapia. De terapia, é isso. Aí começou É isso. Aí começou todo mundo rir, Né? brincar. Aí o outro falou, então vamos vender queijo. Aí põe lá o queijo. Então, Foi você bem entendeu? legal. Então, é isso que as pessoas precisam. Ser menos nessa questão, né? Vamos Não ser perder mais tanto felizes. tempo Não de vamos vida perder com tempo besteira, com né? isso, Sim. com o que o outro pensa. Empresa, hein, amiga? Empresa que tem Nossa. todo esse mimimi. Ai, É que muita fulano, não coisa. sei o quê. Meu Deus do céu. É. Eu trabalhei numa empresa que tinha mais de 30 mulheres. Nós éramos televendedoras, né? Nossa, De 30 medicação. mulheres. Numa sala. São baias. Olha o nome, baia, gente. Um do lado Assim do você já outro. fica ali no quadrado, né? Aham. E ali, né, fofoquinha era o que mais tinha. Depois, quando você ganha consciência, você começa a observar, né? Você entra na ambiência. Sim. Senão você não se encaixa ali. Você É. vai sentir, poxa, eu não tenho que ficar aqui. Você vai pedir demissão, vai embora. É isso. Mas quando você tá nessa ambiência, você começa a fazer o mesmo. Assim como dentro de família, né? Tem aquela família que só Sim. reclama, que tudo é o outro. Aí você entra na ambiência, você entra na mesma frequência, né? E entra na mesma frequência. E essa é a assim. frequência que não eleva, ninguém faz dinheiro, ninguém prospera, ninguém desfruta, porque tá todo mundo naquela mesma bolo, né? frequência. É isso. Então é isso. fazer o novo, é o diferente, Fazer né? o diferente. Eu saí da minha casa, eu saí da minha cidade e vim pra cá. Porque Ó. eu falei, eu vou sair dessa frequência aqui,
de amizades, de família. Uhum. Amo, viu? Amo vocês, estão aqui. Mas eu precisei sair para sair dessa frequência. É isso. Assim como eu Bom. conheci você, né, numa palestra, eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero para minha vida, esses assuntos. É ajudar, é poder ter conteúdo, poder ter, aprender, né, coisas Aprender. novas e falar assim, não, eu quero ajudar pessoas. Acrescentar, Acrescentar. respeitar o próximo. Incluir, né? Gostei disso, de integrar. Exatamente. Incluir integrativa. Entendeu? E entender que cada um tem um ponto de vista diferente sobre a Sim. mesma situação. Então, nós aprendemos a respeitar o ponto de vista do outro, entendermos que cada um tem uma limitação, Sim. tá? E Então, o- respeitarmos essa Isso. limitação. E respeitar de verdade, né? Porque a gente vê tanta gente Sim. falando cobrando respeito, só que às vezes, quando a outra pessoa coloca um ponto de vista diferente, nem é uma falta de, é um ponto de vista diferente. Uhum. A pessoa não consegue compreender que tá tudo bem. Vamos excluir, vamos, É vamos isso, copiar, é vamos, isso, é. como é que agora tá na essa- moda, vamos cancelar. Cancelar, né? Essa semana a gente estava falando sobre a questão de empatia, que Ah. muito vão se falando, né? Vamos ter Sim. empatia, vamos ter empatia. Mas calma, a empatia, ela virou uma palavra muito perdida dentro do contexto. Exatamente. Porque o que é ser empático? É você se colocar no lugar do outro. Mas é possível você se colocar no lugar do outro? Não. É possível você se solidarizar com a dor ou com aquele momento que aquele outro está passando, você colocando respeito, mas você se colocar no lugar do outro, nós que somos terapeutas, que entendemos de essência de cada um, de frequência de cada um, tá? Eu jamais tenho como me colocar no teu lugar perante uma dor que Sentir você a está dor, né? sentindo. Teve Porque essa dor, ela tá vindo de uma história de uma vida inteira e de gerações lá atrás. É a dor Como dela. é a dor É dela? igual aquelas dores que às vezes a pessoa fala, nossa, mas essa pessoa tá depressiva por isso, é tão pouco. É pouco pra ela, né, que tá olhando, que Exatamente. não tá, mas a dor da pessoa Soma- pra ela é uma coisa gigante. Aquela dor pra ela não Exatamente. tem uma dimensão. Só É que pra isso. gente que não consegue, a gente não tem como você Não. falou, vivenciar. É só acolher mesmo. Acolher. Acolher. É o acolher. Vai ter se pessoas agora que vai solidarizar. falar assim, nossa, elas falaram que a gente tem que ter empatia. E depois vai ter um monte de pessoas que vão falar, viu? Sim, exatamente. Porque Mas não empatia é é um nome, né? mas disso. não é que nós não tenhamos que ter empatia. Temos que ter, sim, a Sim, empatia. Mas Mas saber o que é, o né? que era empatia? É. Porque quando eu sei o que é, aí eu sei como acolher. Eu dou um Eu exemplo sei da mão, como da entender. sua mão. Você sente minha mão? Sim, Tá sentindo? Tem sim. certeza que é minha mão? Então, é isso. A frequência, né? Então, quem garante que é, É, ó. né? Você tá sentindo a sua mão. É isso. Na minha. É Né? verdade. Então, é isso que é a empatia. Que as É pessoas, isso. elas falam assim, mas eu tô sentindo que você tá sentindo. Não tem como. Não tem. Não dá. Não tem, né? porque cada um tem a sua história, É. tem a sua dor, né? Aí sim fica fácil de você compreender, né? Nós estávamos até pontuando, uma pessoa, ela tenta te prejudicar ou causar um prejuízo para você. Você tendo a empatia, você vai entender que aquela pessoa, ela fez aquilo porque ela está numa dor. Porque Sim. ela está num sofrimento. Sim. Porque pessoas felizes não param o tempo para Pra prejudicar os ninguém. outros. Pessoas felizes vivem felizes Aham. e querendo contribuir com a vida do E outro. querendo que os outros sejam felizes. Felizes, Eu lembro quando exatamente. virou essa chavinha, alguns anos atrás, na minha cabeça. Nossa, eu comecei a orar pra todo mundo. Sabe aquela pessoa que devia estar recebendo, Senhor, que ela seja tão feliz que ela nem Ela lembra não- mais. É disso. Quem me conhece mais perto sabe que eu tenho essa frase todos os dias. Eu tenho até uma listinha de algumas pessoas que eu faço questão de orar por elas todos os dias. Eu tenho um potinho de oração no consultório, quem vai até lá sabe. Eu coloco o nome da pessoa. E tem algumas pessoas que a cada 15 dias eu renovo aqueles papeizinhos, então eu vou até trocando as cores dos Uau. papéis, mas algumas daquelas pessoas, elas ficam os 365 dias do ano no meu potinho.
de oração, porque eu quero que elas sejam muito, muito felizes. Põe o meu lá. Vou colocar também. Também Vamos Mas lá, só que né? essas pessoas em específico, quanto mais felizes elas são, Ai, menos entendi. elas lembram de mim. Isso eu quero Tá muito. grande. Tá grande. E isso é muito Eu quero muita bom. prosperidade na vida dessas Sim. Às pessoas. vezes Eu eu- quero que elas sejam muito felizes, que elas cresçam, que elas viajem, que elas vão para Dubai, Aham. curtir, ser feliz, ter muito dinheiro, porque elas nem vão lembrar de mim. E Exatamente. quanto mais você deseja o bem, mais volta pra você, né? Sim, Então- porque é isso que a física É quântica traz engraçado. também, né? É. Aquilo que eu ofereço para o outro, eu recebo em dobro. Sim. Às vezes nos atendimentos aí a gente, termina, tá ali na constelação. Aí a pessoa sempre fala pra mim, mas o que que eu posso fazer por ela? E eu falo sempre, a primeira coisa é oração. É a Exatamente. primeira coisa, Desejo é oração. bem. É desejar de coração. Mas eu não sinto, começa a É, orar pra começa a Deus orar. colocar esse sentimento dentro de você. É isso. É Começa isso. a orar todos os dias, porque esse sentimento É isso. vem. Exatamente. Eu já passei por isso, já, de ter que plantar essa sementinha de amor, mas essa sementinha de amor que a gente planta pelo outro para fazer essa oração, ela é uma responsabilidade nossa. Nossa, Nunca é nossa, do outro. exatamente. Porque tudo aquilo, e aí a gente entra na lei da atração. É. Porque muitos se falam da lei É. da atração, mas às vezes não se decodifica de uma maneira clara, e aí as pessoas ficam só no repeteco daquilo sim, que está todo dia. lendo todo dia, mas você não está trazendo isso para o interno, tá? Exato. Nós temos o timo, que é uma glândula que ela fica no centro do peito, por isso que dizemos que o coração dói, né? Na verdade, não é o coração, é o timo que ele ativa uma frequência cardíaca, tá? Nas crianças, por isso que elas choram com mais facilidade, porque essa glândula, ela está mais, ela tá maior, ela tá mais ativa. Com a gente vai entrando na adolescência, essa glândula, ela vai reduzindo e ela fica bem pequenininha. Mas aquelas pessoas que carregam muita mágoa, ressentimento, tristeza, se ela massagear, ela sente doer. A ponto que Nossa. pode até provocar uma Sim. crise de choro, tá? E com a glândula do timo é onde eu tenho a concentração das minhas emoções mais densas, depressão, ansiedade e esses gatilhos. Então, quando eu desbloqueio a glândula do timo, eu estou aflorando bem no meio. bem no meio do peito. Então, eu estou aflorando as minhas emoções e aí eu fico preparada para curar ou não. Só que quando eu faço esse processo, eu ativo a glândula pineal, que é a nossa Ah, glândula eu tô estudando, mestra, sobre ela. tá? Que faz a nossa conexão, acreditem ou não, com o divino e Sim. que ela comanda todas as nossas alterações orgânicas também. Aqui eu ativo a minha memória, eu ativo minhas consciências, eu ativo meu subconsciente. Estimulei o timo, trouxe a consciência para a glândula pineal, eu determino através da hipófise aquilo que eu vou emanar, através de pensamentos ou de palavras. Porém, aí entra a responsabilidade. Aquilo que eu penso em relação a você, ou aquilo que eu verbalizo em relação a você, eu vou emanar. Se você estiver na mesma frequência minha, nós vamos nos conectar. Se você não estiver, aquilo que eu mandei vai bater e vai voltar Volta. para mim. Só que ela entra pelo meu chakra básico, que é da materialização. E aí eu faço esse ciclo. Portanto, tudo aquilo que eu sinto, eu verbalizo, eu mando para você. Se eu te mandar amor e você estiver na frequência de amor, nós vamos nos conectar nesta frequência e as duas irão ter em duplicidade o amor. Tanto você vai receber o meu amor, quanto eu vou receber de volta este amor. Se você está vibrando na frequência do amor e eu mando raiva, ressentimento, inveja, mágoa para você, você não vai receber, só que eu recebo em dobro. Uau! Então, a escolha dos meus pensamentos, das minhas palavras, é isso que determina como vai ser a minha vida e o meu dia. Uau. Então, não é do outro, é de mim.
Caraca, olha que Que poderoso. lindo, gente, olha isso. Tá? Então, quando você começa a refletir sobre isso, aquele cara que me fechou no trânsito, eu digo Aham, a ele, Deus abençoe ele, dê calma para ele, e sabedoria, para ele não fazer isso com outra pessoa. sim, Mas aí ele não interfere no meu humor, na minha frequência sim. do meu dia. Aquela pessoa que vai numa rede social falar mal de mim, do outro, ela tá falando dela. Dela. É Ela não tá sempre falando assim. de mim, tá? É a dor dela, tá? Aquela pessoa que levanta com o propósito de causar um prejuízo na vida de outra pessoa, ela está fazendo isso para ela e ela não Sim. está fazendo para o outro. Quando ela vai atingir o outro? Quando o outro estiver na mesma frequência que ela. Se o É, outro não gente. está nesta frequência, ela não vai conseguir causar esse prejuízo. Aí, se a pessoa tiver consciência disso que você acabou de falar, gera um autoconhecimento, gera uma autoridade, né? Autorresponsabilidade e não entra naquele jogo que você falou do mimimi, Do mimimi. Isso. de ficar, ai, Jogando um pro outro, né? não, Exato. pega Aquela auto. bola crescendo, né? Joga o ódio, Exatamente. volta ódio, joga fofoca, volta Exatamente, fofoca. E exatamente. aí Então, vira assim, uma. nós fazemos comentários, nós até fizemos aqui, né? Um Sim, comentário sobre uma situação, porque a verdade ela precisa ser dita e sim. precisa ser pontuada. Quando chega uma informação para nós, que essa informação ela é verdadeira, tá? É importante que nós passemos essa informação para frente, para que ela não possa gerar prejuízo na vida de outra De pessoa. outras pessoas. Porque se eu fico omissa a essa questão, e aí chega aquela situação e te prejudica, aí eu fico com a minha consciência. Nossa, eu Uhum, sabia que Culpa, aquela né? pessoa poderia causar tal situação sim, e eu deixei ela se envolver, tá? Isso é uma responsabilidade. sim, Mas em todos os momentos em que foi feito esse processo, eu fiz com amorosidade e com gratidão. Porque também tudo aquilo que acontece para nós de desafio, de dor, eu posso olhar por dois olhares. Eu sou a vítima, eu sou a coitadinha e estou sofrendo isso porque eu sou a pobrezinha da situação, ou porque eu deixei essa situação chegar a mim. Acontecer, né? isso, Se essa situação chegou a mim, eu tenho um aprendizado. Qual é o aprendizado que eu tenho que ter com isso? isso, Exatamente. Tá? não é óbvio? Mesmo que É. nós estejamos falando de uma doença, Sim, tá? Então, sim, assim, estou com hipertensão. Por que chegou a hipertensão para mim? O que eu tenho que aprender com esse processo? uhum, Ressignificar o que no meu comportamento, nos meus pensamentos, na minha alimentação, tá? No ambiente onde eu estou inserida, para que eu não tenha mais essa questão com a hipertensão. sim. E guardar, né? Sim. Guardar aquilo que quer soltar, aquilo Exatamente. que quer fazer, dos objetivos de vida, mas não, eu guardo porque eu tenho que ser boazinha, eu tenho que agradar meu pai e minha mãe, eu não vou fazer o Uhum. meu sonho, aquilo vai guardando. Vai Aí vem crescendo, pressão né? alta. Exatamente, vem a pressão alta. Então, quando você começa a fazer essa leitura, as coisas vão ficando leve, Sim, tá? Então, os desafios, então, aí é aquilo que eu falei para você, nessa estrada que eu contei, claro que eu sempre estou frisando as questões positivas do que aconteceu na Sim, minha história, mas que eu tive muito degrau, que eu tive que dar 2 passos atrás, com que eu tive certeza. muita queda, que ralou muito o joelho, que teve muitas lágrimas que o travesseiro só ele sabe, é claro que claro. existiu, tá? Mas foi isso que fez com que eu ressignificasse, ok, se tá doendo é porque tá dando ruim. Então, o que que eu preciso corrigir? E não é do outro, sou eu. Sim, Porque se eu estou Exatamente. sentindo a dor, é porque eu permiti essa dor chegar até a mim, tá? Então, o que que eu preciso corrigir? O que que eu tô fazendo que tá dando ruim, que não chegou ao meu propósito? Isso isso. é responsabilidade. E Sim. cada um é responsável pela sua vida, desde o bebezinho, desde o dia que nasceu até a hora de dar a Deus para essa existência, tá? Ninguém vai viver A sua a vida, sua né? vida, a sua Sim, dor. As pessoas podem contribuir com a sua dor de forma positiva ou não, dependendo do que você permitir, tá? Mas viver a sua história, ela é única para cada um.
né? Sim. É o Então, óbvio, né? é o óbvio, mas você sabe que as pessoas se perdem nisso. me falam, né? Isso, as pessoas elas estão se perdendo nas coisas mais simples. É isso. E aí elas criam uma montanha de problemas gigantes, trazem um monte de coisa complexa para a vida e Uhum. não resolve o mais simples. Não, você trouxe isso assim com muita clareza. Eu ouvi essa semana uma profissional da área da estética, que é uma querida, a doutora Joyce, e a doutora Sheila também, e elas estavam falando exatamente isso. Gente, a estética evoluiu tanto, tanto de performance, com tantos equipamentos incríveis que as profissionais esqueceram da base, Do simples. a mão, Uhum. tá? O toque da mão numa massagem não tem tecnologia neste planeta que vai substituir, Sim. tá? Então, é o básico. Então, tá dando ruim, volta para a Volta. base, que você vai encontrar aonde está o erro. E é sempre voltar e em algum momento você encontra, né? Encontra. Eu Encontra. faço esses rastreios, eu falo. É, tem que Eu fazer. mapeio, se eu vejo que alguma coisa está errada, eu já vou para lá, É. começo a mapear, a ver, não, alguma coisa tem, o que que está causando? Por quê? Exatamente. Tem Porque se você ali. está fazendo o correto, você vai chegar no resultado Sim. positivo que você quer. Se está dando resultado negativo, Tem algo O de que que tá errado. em acontecendo? todas as vertentes. Relacionamento com a família, relacionamento de casal, relacionamento com os amigos, questão profissional, questão financeira, Sim. questão de saúde. Todos os aspectos, eles sempre se giram em torno disso, da base, Isso, na raiz, da né? raiz. Na constelação a gente fala, porque como nós somos conectados com 7 gerações atrás, Sim. então tem uma base, né? Tem uma origem ali. Então a gente vai lá e fala assim, não, peraí, o que que aconteceu? Se tá ruim hoje Uhum. alguma área, o que que aconteceu lá? Aí eu vou lá na história que a Patrícia falou, né? Vamos rastrear, vamos ver o que Sim, aconteceu com sim. meu avô, com minha avó, né? É, Sim. Aí eu honro, agradeço e aí eu venho e falo assim, não, por eles eu vou Sim. fazer o meu O melhor. melhor. fazer É isso. diferente. Porque se eu estou aqui, eu sou grata a todos eles que Senão você não estaria eu não aqui. estaria aqui. Exatamente. Então, tem muita gente que vem, né, na terapia reclamando já, ai, que meu pai, ai, que minha mãe, que minha avó, ai, porque minha mãe não me criou, ai, que meu pai, eu não tenho pai. Então, muitas coisas que as pessoas falam que, gente, que nem se vê. O que você falou não vai na base principal, que é a Exatamente. própria vida. Uhum. E Eu eu tô falo. viva, né? E sim, eu falo para os clientes que o que elas muitas vezes perguntam, mas o que que eu posso fazer agora, né, para mudar esse relacionamento, Isso. para honrar, e eu sempre falo que o melhor que ele pode fazer, além da oração, é conhecer a história da família. Uhum. Porque as pessoas, elas hoje não conhecem a história da Não. própria família. Não A conheço. história do pai, como que ele foi criado, o avô, a mãe, a avó. Então, assim, elas precisam ter esse conhecimento, porque como que eu vou tratar? Né? E como que eu vou saber de onde que tá vindo esse sentimento? E isso é muito importante. E quando a gente começa a conhecer, a gente se apaixona, né? É exatamente, é apaixona. isso. No Teta Que era amor, Healing, né? no Teta Healing eu trabalho os níveis de consciência, né? Então, às vezes, aquele gatilho, ele tá em uma camada desse nível de consciência. Quando você traz isso para a tona e você ressignifica aí esse olhar, muitas coisas se solucionam. Sim. Eu digo que cada problema, ele é igual a um polvo. O polvo, ele tem o corpo principal, a cabeça dele, mas ele tem, né, os seus tentáculos. E quando a cabeça dele dói, os tentáculos também ficam com interferência. Ele não consegue captar um alimento, ele não consegue se locomover de uma maneira adequada. Quando você trata a cabeça do polvo, você regenera aquela estrutura que estava com aquele dano, tudo começa a se movimentar, Sim. porque está tudo interligado. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou para terapia, doutora, e eu tenho isso para tratar, e vou ter que ficar tratando 10 meses isso, 10 meses aquilo. Não, meu amor, você trata a causa principal, a dor maior. Tá? E quando você trata essa dor maior, todas as outras coisas que estão envolvidas naquele processo se soluciona.
Sim. né? É lindo ver É isso. maravilhoso. Então, por isso que a terapia integrativa, ela consegue trazer uma resposta muito mais rápida Sim. dentro da estrutura, né? Que eu até acabei desenvolvendo nesses 25 anos de terapias integrativas, o método Quantum, né? Onde eu fiz uma junção de todas essas técnicas que eu tenho, as especializações, em uma única sessão. Porque Uau! é isso, a pessoa ela não é só, eu vou tratar só com aromaterapia, tá? Mas aí você tem um gatilho emocional que vem dessa conexão lá das suas gerações anteriores. Você tem um fator epigenético que está influenciando. Você trabalha num lugar contaminado, tipo posto de gasolina, Sim. tá? Você está em um ambiente tóxico onde só tem as brigas, confusões mentais. Então, não dá para você ficar tratando só com uma única técnica. E como também as pessoas, elas não respondem também só uma única técnica. Nós podemos gostar da caneca, mas o outro prefere o copo, o outro prefere a taça, Uhum. tá? Então, nós temos que entregar todas essas opções no primeiro momento para que a pessoa entenda, olha, isso daqui me deu um resultado melhor, essa outra questão me resultou melhor, né? Então, é esse que é o processo do método Quantum, Que Que legal. né? legal. E você faz esse método online, Eu faço presencial? ele online, presencial também, né? Porque aí ele tem todas as vivências e os resultados são incríveis. Que Então, hoje eu legal. tenho pacientes fora do Brasil, Portugal, Canadá, Estados Unidos, Austrália e Brasil inteiro com esse atendimento e as respostas são incríveis. É uma mentoria ou uma sessão? Eles são sessões, ele tem uma série de sessões, então a gente faz primeiro a iridologia online, faço a biorressonância, né, ou online no presencial, e aí depois desse processo aqui a gente determina qual é o protocolo. Se em 5 sessões, 5 consultas a gente consegue ter um resultado, ou se a gente precisa de 10 sessões ou mais, então tudo vai Sim. dependendo da resposta que vem na análise. Mas quando você tem que fazer essa limpeza dos químicos, né? Aí a pessoa que tá distante, como que você consegue? Eu também consigo fazer através dos frequenciais. Então, eu Hum, utilizo a frequência e aí a pessoa consegue fazer a distância da que mesma legal. maneira que acontece no consultório. É que no consultório é mais gostoso, é um ambiente preparado ali para Sim. receber, tem todo o acolhimento, um chazinho e tudo, mas nada que impede que tenha o Sim. E é resultado bom as também à pessoas distância. saberem, né? Exatamente. Então, a telemedicina hoje ela nos dá, né, também essa facilidade de Benção. estarmos em vários lugares Que e os legal. resultados são os mesmos, Sim. né, tão positivo dentro desse contexto. A constelação também, a gente atende online, né? Online, O né? Uhum, resultado é o mesmo, a frequência uhum. é a mesma, a Sim, gente arrepia aqui, o sim, cliente Aham. arrepia do lado sim, de é. lá. É porque frequência nós não temos tempo e espaço, Sim, tá? Então não é a questão da presença da matéria, Sim. é a questão Aham. da frequência, né? Que é o que exato. está acontecendo hoje com quem está assistindo, Assistindo. Isso. né? O que nós estamos falando aqui, eu sei que está reverberando na vida dessas pessoas que estão assistindo, porque Sim. essa frequência que foi formada aqui dessa egrégora, ela está reverberando na casa ou no local aonde a pessoa ela está assistindo. Por isso, meus amores, segredinho. Vamos lá pro pulo do gato. Cuidado com os programas de TV que vocês Sim. assistem. E os Uhum. videozinhos. Cuidado com os videozinhos, cuidado com as músicas que vocês ouvem e repetem, tá? Sim. Zeca Pagodinho, eu amo você, mas deixa a vida me levar, não dá. Pelo Não amor dá. de Deus, né? Então é isso que a gente precisa ir tendo essa consciência, é frequência. Ontem eu falei até para um paciente, eu falei, você vai lá na frente do quadro da Mona Lisa, o original, você está olhando ali, você entra na frequência do pintor, você sente a Sim. emoção que ele trouxe. Ele não está mais ali presente, Sim. mas você sente a presença. Isso é frequência, gente. Não tem como você dizer que é diferente. E esse poder da fala, né? Tem um amigo que eu tinha,
que ele cantava assim direto: vou nadar e morrer na beira da praia. Nossa, toda hora que a gente encontrava aquela frase, impregnava nele, ele tava cantando, né? E aí ele foi pescar e morreu. É disso. Pescando. E aí tinha um amigo meu também que ele falava assim: nossa, olha, eu gosto tanto de fazer rapel que se eu fosse morrer, eu gostaria de morrer lá. E ele morreu fazendo rapel. É Nossa. disso. Aí É a força da palavra. você vai falando, né? Então você atrai aquilo. Você vai ver um programa que só vê notícias ruins. Quando você vai sair pra rua, você já tá tenso, porque parece que vai Sim. acontecer com você também. Aí Sim. atrai. Porque É claro. eu falo que o medo gera desejo. Então, Gente, pensa. sabe Vai. quem morreu de Covid? Quem? Quem teve medo. Quem teve medo. Aham, Aham. isso. Porque a frequência do vírus, ele estava na frequência do Do medo. medo. Sim, e muita gente morreu e nem foi de Covid, tipo, de ataque cardíaco. Exatamente. O medo, O porque medo. gerou tanto medo, sabe? Exatamente, Teve que gente fez a surtou de frequência medo. reduzir e Sim. foi o que acabou fazendo. Eu trabalhei o tempo inteiro nos hospitais de campanha na linha de frente. Eu não Nossa. tive Covid. Lá em casa a gente não teve também. A gente ficava elevando a nossa frequência o tempo inteiro. Nem eu, nem o Ricardo, nem o Nicolas. Então, Eu peguei, mas E eu ele é passei de imunizado. tudo. A É gente não. disso, você entendeu o que a gente está falando, então. E eu quero aproveitar a oportunidade e É. falar de um curso que eu lancei agora, que é o Que curso legal. de formação em aromaterapia clínica integrativa. Uau. Que É o legal. único do Brasil, tá? Onde nós temos 600 horas de aula, trabalhamos com mais de 100 óleos essenciais. Eu ensino desde a base da aromaterapia até a condição da pessoa criar a sua própria marca de óleo legal. essencial. Tá? O curso ele tem todo um registro, na verdade são 2 certificações que tem pelo curso. Ele está agora com um lançamento no formato online e presencial, então a pessoa vai poder vivenciar essa questão dos óleos essenciais. É um curso profissionalizante, então a pessoa poderá atuar também em mercado integrativo dentro de clínicas, dentro de vários estabelecimentos ou por conta própria como terapeuta e também pelo SUS, que é reconhecido, né, hoje pelo SUS a Graças a aromaterapia, Deus, né? graças Mais a um Deus, passinho. né, como a constelação e várias outras técnicas. Então, o profissional ele vai estar altamente gabaritado para poder atuar. Eu estou legal. muito feliz com esse Parabéns. curso, Parabéns. né? Então já está disponível. Depois entrando no meu Instagram, consegue lá o link de Já acesso. pode passar seu Instagram. Posso passar? Pode. Aham. É @doutora, DRA, Sidneia Ribeiro. É Sidneia com S, de mudo, Então, e repete. @doutora Sidneia Ribeiro. Mas nós vamos deixar o link, a gente Também, sempre deixa na descrição, Ah, né? Aí As o eu redes pessoal gosto. já sociais tá do assistindo ali, já convidado. tá anotando, já tá Aí, aí eles vão lá e já podem pegar Gente, todas as a informações. aromaterapia ele é vida e esse curso ele foi desenvolvido com muito carinho para que a pessoa ela possa cuidar dela, cuidar da própria família, se tornar um profissional se quiser, ou também integrar com outras profissões. Então, eu tenho pedagogo que está fazendo o curso para inserir dentro da escola e cuidar das crianças. Eu tenho advogados que estão fazendo o Legal. curso para colocar junto aos seus clientes. Eu tenho organize que vai colocar a aromaterapia no ambiente onde ela está fazendo os atendimentos. Vários profissionais delícia. da área da saúde, como médicos, dentistas, psicólogos, psiquiatras, enfim, Que é um isso é muito curso bom, bem né? amplo que vai atingir todas as categorias de profissões, né? E fazer a corrente do bem, que é nosso propósito. Amém. Exatamente. Obrigado, viu, por Meninas, eu por que esse agradeço. presente aí, ó, para Um vocês presentão. também, né, de tudo que você passou, né, do seu ensinamento, mais o curso aí que você tá lançando, então, assim, sucesso. Gratidão. Olha, vai lá, segue nossa amiga Sidneia, a Cheia doutora, de ela tem, dicas. e não é só isso, né, tem Sim, muita coisa tem ali muita coisa. que ela coloca, eu vejo você fazendo os vídeos, eu acompanho, ela faz live, ela é maravilhosa, gente, ela doa o tempo todo, ela tá ali doando esse ensinamento, né? Sim. Isso é Então, muito bom.
gratidão. Ah, eu que agradeço. E aproveitando aqui também, nós vamos fazer aqui uma propaganda da nossa amiga Liliane, que ela é nossa patrocinadora, que é a Linda. Magia e Encanto, né? Eu peguei aqui, ó, porque ainda eu não gravei, né, o endereço dela, mas ela tá em Brodowski, tá na rua Moreira César, número 30. Gente, tudo que você precisar para artigos de festa. Kit festa, doces para festa. Vocês podem entrar em contato com ela. Ela entrega muita coisa pelo país inteiro, então não importa de onde você tá, entra em contato com ela lá que ela vai poder te atender. Tem tudo, gente. Tem fantasia, personalizado. Então, tá aqui, ó. Super indico. E pode, gente, seguir ela aí, a Liliane, né, na Magia e Encanto, porque é uma mega de uma profissional e ela entrega, né, pro Brasil inteiro. E segue ela, gente, porque ela faz bastante live lá também fazendo promoções, tá? Ai, que Então, bárbaro. Bom, sucesso aí pra vocês, pra ela. Um grande beijo. Obrigado, né, por fazer parte gratidão, do Liliane. nosso Pode Constelar e Sidneia. Sidneia, já tô confundindo os nomes. Obrigado, viu? Ai, por que você uma honra meninas. Eu receber. tô à disposição Foi do uma público honra de receber vocês. você aqui. Obrigada. E essa energia que a gente, né, tá aqui, tá uma delícia. Vocês tinham que. É verdade. Sábado vocês Bom vão demais, sentir, vocês vão vocês vão sentir daí. sentir. Vocês têm que assistir tudo. É Que é verdade. muito gostoso. E obrigada, né, por cada ensinamento que você trouxe também. Já gostei de saber aqui do. A gente vai Ela é fazer essas chorona. trocas. Eu, sou, Ah, eu então tava aqui vamos testando. massagear o programa. Vamos fazer um brinde esse Foi um momento. brinde. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Gratidão, saúde, Saúde. muita prosperidade para todos e para vocês Amém. também. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.